Olá! Recentemente, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou a respeito da terceirização, admitindo que é possível terceirizar mesmo a atividade fim da empresa e validando, assim, nesse particular, a reforma trabalhista. Você já dimensionou o real impacto dessa decisão? Será que daqui para frente não há mais qualquer limite para a terceirização? Nesse vídeo nós vamos falar sobre esse assunto, também vamos falar sobre alguns mitos, sobre algumas verdades a respeito da terceirização e cautelas que o empresário deve ter ao se valer dessa ferramenta. A terceirização já era admitida com reservas pelo Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 331, ela explica a visão do judiciário trabalhista quanto à terceirização. Agora vejam, esse é um entendimento pré-reforma e à medida que novas demandas forem sendo apreciadas a respeito desse tema pelo judiciário trabalhista, essa súmula deve ser provavelmente revista. Tá? Mas, em linhas gerais, a terceirização, como nós vimos, admitida com bastante reservas. Era considerada para serviços de vigilância, conservação, limpeza ou também serviços especializados que fossem ligados à atividade meio do tomador de serviços. Agora, não poderia haver subordinação direta entre os empregados do prestador de serviços e o tomador. E também não era admitida a pessoalidade. Ou seja, a empresa prestadora de serviços, ela fornecia mão de obra, mas não indivíduos específicos, certo? Essa prestadora, a cada mês, a cada semana, poderia fazer uma rotação de pessoal, mandar pessoas diferentes, desde que pessoas qualificadas e que atendessem ao escopo daquele contrato. Essas pessoas, por outro lado, não poderiam estar recebendo ordens diretas da empresa que contratou esses serviços. Agora, se você está se perguntando o que é atividade fim, o que é atividade meio, vamos abrir aqui um parêntese para explicar isso. Bom, a atividade fim é aquela principal do negócio, da empresa. Né? Por exemplo, num escritório de advocacia é a prestação de serviços jurídicos, elaboração de contratos, pareceres, o contencioso. Numa fábrica, seja de doces, parafusos, é a manufatura desses produtos. Numa loja de sapatos vai ser a venda dos sapatos e por aí vai. Já a atividade meio é qualquer uma que se faça necessária ou útil para o funcionamento do negócio, mas que não esteja diretamente vinculada, tá, à finalidade desse negócio. Vamos considerar alguns exemplos. Num restaurante, por exemplo, você pensa em manutenção predial, em limpeza, até como vimos que já é tratada pela súmula 331, são atividades que vão ser necessárias para o bom funcionamento do empreendimento, mas que não estão vinculadas àquilo que é o principal, que é fazer comida e vender essa comida para as pessoas. No escritório de advocacia, vamos considerar, por exemplo, contador, o serviço de contabilidade, enfim, a manutenção de computadores, criação, desenvolvimento de sistemas de informática, são atividades meio, acessórios, né, facilitadoras. Agora, já era lícito terceirizar essas atividades meio antes da reforma trabalhista, desde que, como nós vimos, não houvesse pessoalidade ou subordinação dessa mão de obra terceirizada em relação ao tomador de serviço, no caso, o contratante. Nós também vimos que algumas atividades eram já expressamente excepcionadas pelo STF. Limpeza, conservação, segurança. Não é que quanto a essas atividades pudesse se descartar essa questão da pessoalidade e subordinação. O diferencial aqui é outro. Em algumas situações, essa discussão do que é atividade meio, o que é atividade fim, ela fica ali numa zona cinzenta e podia dar margem à confusão. Quanto a essas atividades de limpeza, conservação e segurança, como já havia previsão expressa na súmula, havia uma segurança maior para você poder terceirizar. A reforma trabalhista ela veio a revolucionar esse conceito de terceirização, e nós vamos ver como. Quando nós falamos em reforma, pensamos imediatamente na CLT. A reforma é a mudança na CLT. Mas vejam que também outros dispositivos foram atingidos pela reforma. E um exemplo que aqui é particularmente importante para a gente é a Lei 6.019/74, que justamente trata de mão de obra temporária e terceirizada. Essa lei ela já havia sofrido alterações pré-reforma, com a reforma sofreu novas alterações e no momento a redação dela, no artigo 4º-A, assim dispõe. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal,
a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços, que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Ou seja, agora, pelo menos em tese, está na lei, é possível terceirizar indiscriminadamente a atividade meio e também a atividade fim. Mas isso quer dizer que as portas estão abertas para uma terceirização irrestrita, ilimitada? A resposta é não. E vocês vão perguntar por quê? Por que não? Ora, porque continuam valendo aqueles critérios de que não há compatibilidade entre terceirização e subordinação, pessoalidade. Vamos dar um exemplo, então, para podermos entender isso melhor. Vamos imaginar que você tem um estacionamento que funciona 24 horas por dia e decide, por uma questão de segurança ou qualquer questão de natureza pessoal, que não quer mais operar esse empreendimento à noite. Tá? Você, então, decide recorrer à terceirização do turno da noite e venha contratar uma empresa que vai fornecer essa mão de obra, a terceirização. Você vai estar terceirizando sua atividade fim, certo? Mas isso agora, como já vimos, é possível conforme a nova redação da lei e foi essa nova redação respaldada pelo STF. Bom, então a empresa terceirizada ela vai chegar toda noite, vai haver uma troca de turno, você vai passar chaves, no contrato que você formalizou com essa empresa você vai poder dizer como é que você quer que a coisa funcione, como é que os empregados vão se vestir, o modus operandi geral, preço, enfim, tudo que está ligado ao funcionamento do negócio. Agora, o que você não vai poder fazer é ficar lá pessoalmente dando ordens para os trabalhadores ou manter um gerente seu controlando essas pessoas, coordenando eles, né, dirigindo eles, porque isso vai descaracterizar a terceirização. É por esse motivo, né, que a gente não pode pensar ou não deve pensar em terceirização para colocar trabalhadores lado a lado com seus empregados regulares da empresa, né, no dia a dia do negócio. Não dá para a gente conceber, por exemplo, numa loja, no comércio, numa lanchonete, que você tenha empregados terceirizados trabalhando ombro a ombro com a sua mão de obra regular e recebendo ordens do empregador ou de um gerente, porque, enfim, mais uma vez, vamos enfatizar isso, se houver essa subordinação direta, você está descaracterizando a terceirização. Outro ponto que já vimos que descaracteriza a terceirização é a pessoalidade. Então aqui, mais uma vez, vamos voltar a isso. Eu não posso contratar uma empresa que fornece mão de obra terceirizada e exigir sempre aquelas mesmas pessoas, sempre os mesmos seguranças, os mesmos faxineiros, os mesmos técnicos em informática. Né? Essa empresa prestadora, dentro do parâmetro do contrato, ela vai enviar trabalhadores capacitados, mas vai poder fazer uma rotação dessa mão de obra. Agora, em outros casos, nós temos uma sucessão de empresas prestadoras de fornecedoras de mão de obra que vão se alternando, se sucedendo, contratos que vão se sucedendo, mas sempre os mesmos trabalhadores. Eles não mudam, muda a empresa. Ora, aí evidentemente há uma tentativa de camuflagem de uma relação de emprego. Tudo isso fica claro no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 6.019, e nesse particular ela se harmoniza com a súmula 331, e diz assim o artigo: a empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. Ou seja, pode até subcontratar, desde que haja previsão contratual para isso, mas ela, a empresa prestadora de serviços, é que é completamente responsável pela mão de obra. Tá? Repetindo, então, mais uma vez, não pode haver intervenção da empresa tomadora de serviços na mão de obra da empresa prestadora. Temos um outro diferencial também. O tomador de serviços ele não pode remunerar diretamente os trabalhadores terceirizados, porque isso também é um elemento descaracterizador da terceirização. Outros requisitos previstos na Lei 6.019 para que a terceirização seja considerada lícita. A empresa prestadora de serviços, ela precisa ter um CNPJ, ela tem que estar registrada na junta comercial e tem que ter um capital social compatível com o número de empregados que ela mantém. Isso são medidas justamente para evitar aquelas empresas de fachada, empresas de fundo de quintal. Quando esses trabalhadores terceirizados eles estão atuando dentro da empresa tomadora de serviços, a Lei 6.019 diz que, enfim, vantagens, garantias que são estendidas aos trabalhadores regulares
também sejam estendidas a esses empregados terceirizados. Seriam questões, por exemplo, como alimentação fornecida em refeitórios, transporte que seja dado aos empregados, atendimento médico, ambulatorial, tudo que diz respeito à segurança e saúde no trabalho, enfim. Então, tem que se garantir condições de trabalho similares para os empregados e para os terceirizados. Por tudo isso, é melhor que a gente pense na terceirização não como uma forma de economia, mas sim como uma conveniência, algo que vai resolver um problema para o empresário, que vai servir para ele impulsionar o seu negócio, que vai atender uma deficiência que ele tenha, né? Mas não realmente como algo que vai implicar para ele em economia no primeiro momento. Se eu tenho, por exemplo, um empregado que para mim custa R$3.000 e vou recorrer a uma empresa que vai me fornecer um terceirizado por R$2.500 para fazer o mesmo serviço, eu realmente desconfiaria que aí estão se cortando custos, provavelmente onde não se deveriam cortar esses custos. Outra questão muito importante é a responsabilidade que pode recair sobre o tomador de serviços. Tá? A princípio, essa responsabilidade da empresa contratante é subsidiária. Isso quer dizer que, havendo um eventual processo trabalhista, primeiro vai se tentar executar a empresa prestadora de serviços. Agora vamos imaginar, a empresa assumiu, enfim, não está naquele momento, não tem capital para arcar com esse crédito decorrente de uma execução trabalhista, aí sim, esgotada essa execução contra a empresa prestadora de serviços, vai se recorrer ao tomador de serviços que pode sim vir a arcar com esse crédito. Daí a necessidade de muita cautela na contratação da empresa fornecedora de mão de obra. Mas também existem situações em que o vínculo de emprego pode ser declarado diretamente entre a mão de obra terceirizada e o tomador de serviços. A lei é clara ao estabelecer que não há essa responsabilidade, não se pode formar vínculo de emprego direto. Mas vejam, a lei aqui ela está partindo do pressuposto que é um contrato lícito de terceirização, que atende aos requisitos da lei. Caso esse contrato não atenda, numa eventual ação, o juiz pode entender que esse contrato é nulo, que é uma fraude, né? Então, por exemplo, ele vai fundamentar a decisão dizendo, por exemplo, que constatou-se a subordinação ou que o tomador de serviços remunerava diretamente o empregado, que aquilo era, na verdade, uma tentativa de camuflar uma relação de emprego. Então, nessas situações em que o contrato de prestação de serviços ele não atende aos requisitos da lei, ele pode ser desconsiderado e aí se formar esse vínculo diretamente entre o empregado, entre essa mão de obra terceirizada e o tomador de serviços. Vamos ver outra situação que está, enfim, bastante em evidência, há muitas dúvidas quanto a isso. Um empregador deseja que um de seus empregados constitua uma empresa e passe a atuar como terceirizado. Bom, agora vamos imaginar, tudo vai continuar como antes, ele continua lá dentro da empresa, continua recebendo ordens, ou seja, está subordinado, certo? Então você tem uma situação formal em que houve a terceirização, mas que de fato essa terceirização não houve. É uma dessas situações que pode ser considerada uma fraude e esse vínculo pode ser considerado futuramente, né? Ou seja, não houve, basicamente não deixou de existir o vínculo de emprego. E também há um resguardo previsto na lei. Ex-empregados, eles não podem voltar a prestar serviços para o seu ex-empregador como sócios ou empregados da empresa terceirizada, a não ser decorrida uma quarentena, um resguardo de 18 meses. E outra coisa importante também, apesar do STF ter validado a terceirização de uma forma ampla, né, endossando a reforma trabalhista, e no particular como nós vimos, a realidade é que nós vivemos um momento de tensão entre os poderes. Na mídia, nós vemos que há muita insatisfação em setores do Judiciário, do Ministério Público em relação à reforma trabalhista, se fala muito em constitucionalidade da reforma com relação a vários temas. Então, nesse quadro, eu acho que no momento a gente pode esperar, é uma previsão, claro, numa bola de cristal aqui, mas que vai haver uma fiscalização bastante intensa com relação a esses quesitos da pessoalidade e subordinação. As sentenças provavelmente vão ser muito duras também, examinando isso com bastante minúcia, certo? Então, acredito que até que nós possamos verificar como é que os tribunais vão recepcionar a reforma, essa questão da terceirização aí incluída ao longo do tempo, só após a gente ter uma maior segurança que eu diria que a gente pode pensar nessa terceirização mais ampla. Por enquanto, a minha sugestão
uma postura conservadora quanto à terceirização. Agora vamos ver uma outra situação. Você precisa de mão de obra adicional, tá? Mas tem que ser uma mão de obra subordinada que vai estar trabalhando lado a lado com seus empregados. Para, por exemplo, atender uma demanda de final de ano, houve uma encomenda extraordinária. Esse caso você tem uma solução. Você pode contratar empresas fornecedoras de trabalho temporário. Esse trabalho temporário, como o próprio nome diz, ele tem esse problema, né, de oferecer um limite de tempo, ele tem um prazo de duração. Então, a verdade não é que, na verdade, não tem soluções perfeitas. Nós estamos aqui com um cobertor curto. Se você precisa ter comando direto sobre a mão de obra, você pode usar o trabalho temporário, mas o prazo é limitado. Esse prazo pode ser curto para o que você precisa. A terceirização, por outro lado, não tem limite de tempo, mas, como vimos já, não pode haver subordinação, não pode haver pessoalidade. Então, são, portanto, ferramentas que o empresário tem à disposição, mas que ele tem que usar com cautela, porque cada uma oferece seus prós e contras. Eu espero ter esclarecido pelo menos algumas dúvidas com relação à terceirização e que em breve nós possamos estar juntos novamente para tratar de outros assuntos relacionados ao direito do trabalho. Eu sou o Rodrigo Tostes Malta, para o Cindy Lojas Rio. Muito obrigado.